Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar a última parte da disciplina de História do Brasil dentro dos conhecimentos básicos para a SFEX, o Brasil Republicano. Nesta aula, vamos estudar a Constituição de 1891, o papel dos militares na consolidação da República, a política dos governadores, o coronelismo e o sistema eleitoral. Esse conteúdo é extremamente importante, pois explica como a República se estruturou no Brasil após o fim do período monárquico. Vamos começar pela proclamação da República e o contexto inicial. A República foi proclamada em 1889 por um movimento liderado por militares, especialmente o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse novo regime substituiu a monarquia e marcou o início de um novo modelo político no Brasil. Agora vamos falar sobre a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana do Brasil. Ela estabeleceu um novo modelo de organização do Estado. O Brasil passou a ser uma república federativa, ou seja, os estados passaram a ter maior autonomia em relação ao governo central. Foi adotado o presidencialismo como forma de governo, com a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Outro ponto importante foi a separação entre igreja e Estado, garantindo maior liberdade religiosa. O voto passou a ser direto, mas não universal. Não podiam votar analfabetos, mulheres, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas. Isso significa que grande parte da população continuava excluída do processo político. Agora vamos falar sobre o papel dos militares. Nos primeiros anos da República, os militares tiveram grande influência política. Esse período ficou conhecido como República da Espada, pois os dois primeiros presidentes foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Os militares tiveram papel fundamental na consolidação do novo regime, mas também enfrentaram crises políticas e revoltas. Com o tempo, o poder político passou gradualmente para as elites agrárias, especialmente as oligarquias regionais. Agora vamos abordar a política dos governadores. A política dos governadores foi uma estratégia criada durante o governo de Campos Salles. Ela consistia em um acordo entre o governo federal e os governadores estaduais. O presidente apoiava os governadores, e estes garantiam apoio político ao governo central, principalmente no Congresso. Esse sistema fortalecia as elites regionais e ajudava a manter a estabilidade política, mas também reforçava práticas de exclusão e controle político. Agora vamos falar sobre o coronelismo. O coronelismo foi um fenômeno político característico da Primeira República. Os coronéis eram grandes proprietários de terra que exerciam poder local sobre a população. Eles controlavam a economia local, influenciavam decisões políticas e dominavam o voto da população. Esse controle era possível devido à dependência econômica das pessoas em relação aos coronéis. Agora vamos abordar o sistema eleitoral da época. O sistema eleitoral era marcado por fraudes e manipulação. Uma prática comum era o chamado voto de cabresto, em que os eleitores eram pressionados ou obrigados a votar em candidatos indicados pelos coronéis. Além disso, havia fraudes na contagem de votos e ausência de fiscalização adequada. Esse sistema garantia a permanência das elites no poder e dificultava a participação democrática. Portanto, a República Velha foi marcada por um sistema político dominado por elites, com forte influência regional e pouca participação popular. Para concursos, é fundamental compreender a Constituição de 1891, o papel dos militares, a política dos governadores e o coronelismo. Esses temas explicam a base da organização política da República no Brasil. Agora vamos estudar dois assuntos que caem muito: o movimento operário e o tenentismo. A banca costuma cobrar contexto, causas, principais acontecimentos, ideologias em disputa e consequências políticas. O movimento operário no Brasil se fortalece principalmente na Primeira República, entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, junto com a urbanização e a industrialização, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A formação do operariado brasileiro tem características próprias: grande presença de imigrantes europeus e seus descendentes, trabalho mal remunerado, longas jornadas, ausência de direitos trabalhistas consolidados, acidentes frequentes, moradia precária e alto custo de vida. Esse cenário cria uma base social para associações, sindicatos, jornais operários e greves.
No início, o movimento operário foi muito influenciado pelo anarquismo e pelo anarcossindicalismo. Essa influência aparece porque muitos imigrantes já traziam experiências de organização e ideias políticas da Europa. O anarquismo defendia a ação direta dos trabalhadores, a autonomia sindical e a luta contra o Estado e o capitalismo, desconfiando de partidos e de participação eleitoral. Por isso, as principais formas de mobilização eram greves, boicotes, manifestações, criação de ligas de bairro, caixas de socorro mútuo e imprensa operária. Uma pauta típica do período era a redução da jornada, aumento salarial, melhores condições de trabalho, combate ao trabalho infantil e defesa de liberdade de organização. O grande marco é a Greve Geral de 1917, que explode em São Paulo e se espalha, ligada ao aumento do custo de vida durante a Primeira Guerra Mundial e à intensificação da exploração nas fábricas. A greve de 1917 costuma ser cobrada como demonstração de força do operariado urbano, com participação de diferentes categorias, confrontos, repressão policial e negociações. Em 1919, novas greves e mobilizações reforçam a centralidade da questão social, e o Estado responde combinando repressão, vigilância, deportações de estrangeiros considerados agitadores e tentativas de controle do movimento. Outro ponto que a banca gosta é a disputa entre correntes. Após a Revolução Russa de 1917, o socialismo e o comunismo ganham visibilidade internacional e passam a influenciar parte do operariado. Em 1922, é fundado o Partido Comunista do Brasil, o que marca uma mudança importante. Ao contrário do anarquismo, o comunismo aposta em organização partidária, estratégia política e leitura de classe orientada por uma revolução com direção central. Isso não elimina o anarquismo de imediato, mas muda o cenário e aumenta a preocupação do Estado com o perigo vermelho. A virada política do movimento operário ocorre com a Revolução de 1930, principalmente com o governo Vargas. A partir dos anos 1930, o Estado passa a reconhecer a questão social, mas tenta enquadrá-la. O varguismo cria legislação trabalhista, amplia direitos e organiza a justiça do trabalho, mas também estabelece um modelo corporativista, no qual os sindicatos ficam vinculados ao Estado, com controle sobre registro, financiamento e liderança, reduzindo autonomia e punindo movimentos independentes. Em prova, o raciocínio é: Vargas combina concessão de direitos e controle político do sindicalismo. O movimento operário não desaparece, mas passa a atuar em um ambiente mais regulado e vigiado. Agora vamos ao tenentismo. O tenentismo foi um movimento político-militar protagonizado por jovens oficiais do Exército, sobretudo tenentes, nas décadas de 1920, em reação à crise da Primeira República. A República Oligárquica era marcada pelo domínio das elites estaduais, pelo coronelismo, pelo voto aberto e manipulado e por uma política que muitos militares enxergavam como corrupta e incapaz de modernizar o país. Dentro do exército, havia insatisfação com baixos salários, falta de investimentos, promoções influenciadas por política e a sensação de que o exército deveria ter papel mais central na construção nacional. O tenentismo não foi um movimento homogêneo, mas tinha pautas recorrentes: moralização da vida pública, combate às fraudes eleitorais, defesa do voto secreto, fortalecimento do poder central, modernização administrativa, valorização do ensino e reformas que reduzissem o poder dos coronéis e das oligarquias estaduais. Em geral, era um movimento crítico da política tradicional, mas não era um projeto democrático popular amplo. Muitas vezes trazia uma visão de salvação nacional conduzida por uma elite militar reformista. Os principais episódios são cobrados como sequência. Em 1922, ocorre a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ligada à crise política do período e à contestação do domínio oligárquico. A revolta é derrotada, mas vira símbolo de protesto militar e inaugura o ciclo tenentista. Em 1924, há novas rebeliões, especialmente em São Paulo, com confrontos urbanos e repressão intensa. A partir dessas derrotas, parte dos revoltosos se reorganiza e surge a Coluna Prestes, também chamada Coluna Miguel Costa Prestes, que percorre longas regiões do interior entre 1925 e 1927. A coluna não toma o poder, mas busca denunciar o regime, mobilizar apoio e manter a insurreição viva, expondo fraquezas do Estado e a distância entre o Brasil oficial e o Brasil do interior. Em prova,
É importante entender o significado da Coluna Prestes. Não foi uma guerra de conquista territorial, e sim uma marcha político-militar de propaganda armada contra a República Oligárquica. Também é importante saber que o tenentismo se conecta ao processo que derruba a Primeira República. Muitos tenentes e antigos revoltosos aderem à Aliança Liberal e ao movimento de 1930 que leva Vargas ao poder. Depois de 1930, parte do tenentismo entra no governo e participa da administração, defendendo centralização e reformas. Outra parte se afasta ou se divide, porque o novo regime também gera disputas internas. Fechando para a prova, o movimento operário revela a formação de uma classe trabalhadora urbana, com greves e ideologias como anarquismo e comunismo, e depois um enquadramento estatal no varguismo. O tenentismo expressa a crise da República Oligárquica e a insatisfação militar com coronelismo e fraudes, culminando em revoltas, na Coluna Prestes e em participação no processo de 1930. Se você ligar esses dois temas, você entende a instabilidade da Primeira República e a transição para um Estado mais centralizado e interventor nos anos 1930. Agora vamos estudar um dos períodos mais importantes da história republicana, a Revolução de 1930, o governo Vargas entre 1930 e 1945 e o Estado Novo. Esse tema é extremamente cobrado em provas, pois marca a transição do Brasil agrário para um país mais urbano e industrial. Vamos começar pela Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi um movimento que colocou fim à chamada República Velha, dominada pelas oligarquias agrárias, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Esse período era marcado pela política do café com leite, em que essas duas elites se alternavam no poder. O estupim da Revolução foi a eleição de 1930. O candidato oficial era Júlio Prestes, apoiado pelo presidente Washington Luiz. A oposição lançou Getúlio Vargas. Mesmo com a vitória de Júlio Prestes, a oposição alegou fraude eleitoral. Além disso, houve o rompimento político entre as elites, agravado pela decisão de Washington Luiz de apoiar um candidato paulista, quebrando o acordo com Minas Gerais. Outro fator importante foi o assassinato de João Pessoa, vice de Vargas, que aumentou a tensão política. Diante desse cenário, um movimento armado foi organizado. Em outubro de 1930, Vargas chegou ao poder, com apoio de militares e setores da sociedade. Assim, teve início um novo período da história brasileira. Agora vamos falar sobre o governo Vargas entre 1930 e 1945. Esse período pode ser dividido em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. No governo provisório, Vargas assumiu com amplos poderes, dissolvendo o Congresso e nomeando interventores para os estados. Esse período foi marcado pela centralização do poder e por reformas administrativas. Uma das principais demandas da época era a elaboração de uma nova Constituição. Isso levou à Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, que exigia a convocação de uma Assembleia Constituinte. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição, marcando o início do governo constitucional. Essa Constituição trouxe avanços importantes, como direitos trabalhistas, voto secreto e maior participação política. Agora vamos falar sobre a economia no período Vargas. O governo incentivou a industrialização, reduzindo a dependência da economia agrícola. Foram criadas indústrias de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional. O Estado passou a ter papel ativo na economia, promovendo o desenvolvimento industrial. Também foram criadas leis trabalhistas, como a consolidação das leis do trabalho, que regulamentaram as relações entre trabalhadores e empregadores. Isso aproximou Vargas da classe trabalhadora. Agora vamos falar sobre a sociedade e a cultura. O período Vargas foi marcado por urbanização, crescimento das cidades e fortalecimento da classe trabalhadora. Houve também forte uso da propaganda estatal, com valorização da identidade nacional. O governo utilizava meios de comunicação, como o rádio, para divulgar suas ideias e fortalecer sua imagem. Agora vamos abordar o Estado Novo. Em 1937, Vargas deu um golpe de Estado e instaurou o Estado Novo, um regime autoritário. Ele fechou o Congresso, cancelou as eleições e concentrou o poder em suas mãos. Foi criada uma nova Constituição, conhecida como Constituição Polaca, inspirada em modelos autoritários europeus.
Durante o Estado Novo, houve censura à imprensa, repressão política e perseguição a opositores. O governo criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para controlar a informação e promover a imagem do regime. Apesar do autoritarismo, o período também foi marcado por avanços econômicos e industriais. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, o que fortaleceu a indústria e a economia. No entanto, ao final da guerra, cresceu a pressão por redemocratização. Em 1945, Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Portanto, a Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha. O governo Vargas promoveu profundas transformações econômicas e sociais, e o Estado Novo representou um período de autoritarismo e centralização do poder. Compreender esse período é essencial para sua prova. Agora vamos estudar dois temas muito cobrados do Brasil republicano: o Brasil na Segunda Guerra Mundial, com a FEB, e o período democrático de 1945 a 1964, analisando economia, sociedade, política e cultura. O Brasil na Segunda Guerra Mundial precisa ser entendido dentro do Estado Novo de Getúlio Vargas, um regime ditatorial implantado em 1937, centralizador e nacionalista. No início do conflito, o Brasil adotou uma posição de neutralidade, tentando negociar vantagens com os dois blocos, mas a realidade geopolítica e econômica aproximou o país dos Estados Unidos. A localização do Nordeste era estratégica para o Atlântico, e os Estados Unidos buscavam bases aéreas e apoio logístico para o esforço de guerra. Em troca, o Brasil obteve acordos e investimentos, com destaque para projetos de industrialização e infraestrutura, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo de uma industrialização voltada à produção de aço, fundamental para a economia de guerra e para o desenvolvimento posterior. O ponto de virada na entrada do Brasil na guerra foi o agravamento do conflito no Atlântico e os ataques a navios mercantes brasileiros por submarinos do eixo, especialmente em 1942. Esses ataques provocaram grande comoção interna e fortaleceram a pressão popular e política pelo rompimento com o eixo. O Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália em 1942, alinhando-se formalmente aos aliados. Esse alinhamento teve efeitos internos importantes. Ao mesmo tempo em que o governo Vargas ganhava apoio externo, crescia a contradição de o Brasil combater o fascismo no exterior mantendo uma ditadura em casa, o que fortaleceu a crítica pela redemocratização. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi criada para enviar tropas brasileiras ao europeu. O Brasil enviou cerca de 25 mil militares, que atuaram principalmente na campanha da Itália, integrados ao comando aliado. Em prova, a banca costuma cobrar a importância simbólica e política da FEB. Militarmente, os brasileiros participaram de operações relevantes, incluindo batalhas em regiões montanhosas e a conquista de posições estratégicas, com destaque para episódios associados à tomada de Monte Castelo e outras ações na ofensiva final. Politicamente, a FEB teve impacto na vida pública porque muitos pracinhas retornaram com maior consciência política e com a percepção de que lutar pela democracia no exterior exigia mudanças no Brasil. Esse clima, somado às pressões internas e externas, ajuda a explicar a crise do Estado Novo e a deposição de Vargas em 1945. Agora vamos ao período democrático de 1945 a 1964. É um período de eleições regulares, intensa disputa política, ampliação do debate público e forte estabilidade, marcado por tensões entre projetos de desenvolvimento e pela influência da Guerra Fria. O sistema partidário se organiza principalmente em torno de três forças: o PSD, ligado a elites regionais e à máquina administrativa, o PTB, com base trabalhista e vinculação ao legado varguista, e a UDN, oposição liberal-conservadora, muito crítica ao varguismo e ao que chamava de populismo. Esse tripé partidário, com alianças variáveis, estrutura grande parte da política até 1964. No governo Dutra, de 1946 a 1951, o Brasil viveu uma abertura democrática formal com a Constituição de 1946, mas também uma política alinhada aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Houve repressão ao comunismo, com cassação do registro do Partido Comunista e perseguição política. Economicamente, o período oscilou entre abertura às importações e tentativas de reorganização financeira,
com tensões típicas de um país que industrializava mas dependia de importações de máquinas e insumos. Em 1951, Vargas volta pelo voto. Seu segundo governo retoma o nacional-desenvolvimentismo, defendendo o maior papel do Estado na economia, controle de setores estratégicos e ampliação de direitos trabalhistas. O grande marco simbólico é a criação da Petrobras em 1953, associada ao debate sobre soberania energética. Ao mesmo tempo, o governo enfrentou oposição intensa da UDN e de setores da imprensa, além de crises econômicas e acusações políticas. A crise culmina em 1954, com o suicídio de Vargas, evento que mobiliza comoção popular e reconfigura o jogo político, fortalecendo o trabalhismo e o mito varguista. O governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, é lembrado pelo desenvolvimentismo acelerado. O plano de metas, sintetizado no lema 50 anos em 5, priorizou energia, transporte, indústria de base e bens de consumo duráveis, além da construção de Brasília, que simboliza a integração territorial e modernização do Estado. Em prova, é importante notar o custo do modelo. Houve forte entrada de capital estrangeiro, expansão industrial, mas também aumento do endividamento e pressão inflacionária. JK representa um período de otimismo e crescimento, mas deixou desequilíbrios que pesaram nos anos seguintes. Depois vem Jânio Quadros, eleito em 1960 com discurso moralizador e de combate à corrupção, mas com mandato curto. Sua renúncia em 1961 abre uma crise institucional, pois o vice era João Goulart, visto com desconfiança por setores conservadores e militares. A solução foi o parlamentarismo como saída de compromisso, reduzindo poderes presidenciais. Mas em 1963 um plebiscito restaura o presidencialismo e Jango assume com mais força política. O governo João Goulart, de 1961 a 1964, ocorre em ambiente de alta polarização social e ideológica. No plano econômico, o país enfrentava inflação, dificuldades de financiamento e conflitos sobre o rumo do desenvolvimento. No plano social, cresce a mobilização de sindicatos, estudantes, movimentos camponeses e setores urbanos. É nesse contexto que ganham destaque as reformas de base, propostas como reforma agrária, reforma urbana, reforma fiscal e educacional, e maior controle sobre remessas de lucros. Para os apoiadores, eram medidas para modernizar e reduzir desigualdades. Para os opositores, eram ameaça à propriedade e aproximação com o comunismo, leitura reforçada pelo clima da Guerra Fria e pelo medo de radicalização. Culturalmente, o período democrático é muito rico e também cai em prova por simbolizar modernização e crítica social. Aparecem movimentos como a bossa nova, o cinema novo, o teatro político e debates intelectuais sobre identidade nacional, desenvolvimento e desigualdade. A cultura dialoga com urbanização acelerada, expansão dos meios de comunicação e aumento da participação política. O desfecho é o golpe de 1964, quando setores militares, com apoio civil e articulados em nome de restaurar a ordem e combater o comunismo, depõem João Goulart e instauram um regime autoritário. Em prova, a chave é entender o processo. Não foi apenas um evento súbito, mas o resultado de crise econômica, polarização social, disputas sobre reformas e forte interferência do contexto internacional da Guerra Fria. Se você guardar essa linha de raciocínio, você acerta a maioria das questões. A guerra impulsiona alinhamento com os Estados Unidos, bases e industrialização, e a FEB fortalece a pressão por democracia. Depois, entre 1945 e 1964, o Brasil vive democracia com partidos fortes, desenvolvimentismo, conflitos sociais crescentes. Por fim, ruptura institucional em 1964. Vamos estudar um dos períodos mais importantes e sensíveis da história recente do país, a intervenção militar de 1964 a 1985, sua natureza, suas transformações ao longo do tempo e as principais mudanças institucionais desse período. Esse conteúdo é muito cobrado em provas, especialmente por envolver aspectos políticos, sociais e institucionais. Vamos começar pelo contexto que levou à intervenção militar de 1964. No início da década de 1960, o Brasil vivia um período de grande instabilidade política, econômica e social. O governo de João Goulart defendia reformas de base, como reforma agrária, urbana e educacional,
o que gerou forte oposição de setores conservadores da sociedade, como empresários, parte da classe média, militares e grupos ligados ao capital internacional. Além disso, o contexto da Guerra Fria influenciava diretamente a política brasileira, com medo da expansão do comunismo na América Latina. Diante desse cenário, em 1964, ocorreu a intervenção militar, que depôs o presidente João Goulart e instaurou um regime militar no Brasil. Agora vamos falar sobre a natureza do regime militar. O regime instaurado foi autoritário, com forte centralização do poder nas mãos dos militares. Apesar de manter algumas instituições formais, como o Congresso, o regime limitou liberdades políticas, restringiu direitos civis e controlou a oposição. O governo era comandado por presidentes militares, escolhidos de forma indireta. Agora vamos abordar as transformações ao longo do período. O regime militar não foi homogêneo, ele passou por diferentes fases. A primeira fase, entre 1964 e 1968, foi marcada pela consolidação do regime, com a edição dos primeiros atos institucionais. Esses atos eram normas que davam poderes extraordinários ao governo, acima da Constituição. A segunda fase, entre 1968 e 1974, foi o período mais repressivo, conhecido como Anos de Chumbo. Em 1968, foi decretado o Ato Institucional número 5, o Inteligência Artificial 5, que suspendeu direitos fundamentais, permitiu o fechamento do Congresso, censura à imprensa e perseguição política. Durante esse período, houve repressão a opositores, prisões, torturas e exílio de pessoas consideradas contrárias ao regime. A terceira fase, entre 1974 e 1985, foi marcada pela abertura política gradual, também chamada de distensão. Os governos começaram a promover uma transição lenta para a democracia. Agora vamos falar sobre as mudanças institucionais. Durante o regime militar, ocorreram diversas alterações nas instituições políticas e jurídicas do país. Uma das principais foi a Constituição de 1967, que consolidou o regime autoritário. Posteriormente, houve uma emenda constitucional em 1969, que reforçou ainda mais os poderes do executivo. O sistema político foi reorganizado, com a criação de apenas 2 partidos, um de apoio ao governo e outro de oposição controlada. Também houve forte controle sobre o judiciário e limitações à atuação do legislativo. Outro aspecto importante foi o controle da informação. A censura atingiu jornais, revistas, músicas, filmes e outros meios de comunicação. Agora vamos falar sobre a economia. O período militar também ficou marcado pelo chamado milagre econômico, entre o final da década de 1960 e início dos anos 1970. Houve crescimento acelerado da economia, com investimentos em infraestrutura e industrialização. No entanto, esse crescimento não foi acompanhado de distribuição de renda, aumentando a desigualdade social. Além disso, o país passou a enfrentar problemas como inflação e endividamento externo. Agora vamos abordar o processo de redemocratização. A partir da década de 1980, aumentaram as pressões por democracia. Movimentos sociais, manifestações populares e campanhas como as diretas já exigiam eleições diretas para presidente. Em 1985, o regime militar chegou ao fim, com a eleição indireta de um presidente civil, marcando o início da nova república. Portanto, compreender a intervenção militar, suas fases, suas transformações e as mudanças institucionais é essencial para a sua prova. Esse período mostra como o Brasil passou por um regime autoritário, posteriormente, retornou à democracia. No Brasil republicano, agora com 2 temas muito cobrados: o chamado milagre econômico durante a ditadura militar e o processo de redemocratização. O milagre econômico é o nome dado ao período de crescimento acelerado da economia brasileira, principalmente entre 1968 e 1973, durante o regime militar. Para entender esse tema em prova, você precisa ligar economia e política. Esse crescimento ocorre no contexto de forte repressão e restrição de direitos, especialmente após o Inteligência Artificial 5 em 1968, com censura, perseguições e controle sobre sindicatos e movimentos sociais. A ideia central é que o governo buscou legitimação por desempenho econômico, usando a promessa de prosperidade e modernização para sustentar o regime.
As bases do milagre foram construídas com políticas de estabilização e reorganização econômica iniciadas antes, com reformas financeiras e administrativas, e depois com uma estratégia de crescimento apoiada em investimento estatal, expansão do crédito, atração de capital estrangeiro e aumento do endividamento externo. O Estado teve papel decisivo, por meio de empresas estatais, bancos públicos e planejamento, direcionando recursos para infraestrutura e para setores considerados estratégicos. Nesse período, o Brasil registra taxas elevadas de crescimento do PIB, expansão industrial e grandes obras, como rodovias, hidrelétricas e projetos de integração territorial. A propaganda oficial explorava essa modernização, associando desenvolvimento à ordem e disciplina. Um ponto essencial que a banca cobra é o custo social do milagre. O crescimento não significou melhoria proporcional para a maioria. Houve arroxo salarial, isto é, contenção dos salários e perda de poder de compra, enquanto a produtividade e os lucros cresciam. Isso contribuiu para a concentração de renda e para o aumento das desigualdades. Muitos trabalhadores enfrentavam longas jornadas, baixa proteção social efetiva e pouco espaço para reivindicações, já que a repressão e o controle sindical limitavam greves e negociações. Ao mesmo tempo, a urbanização se acelerou. O país recebeu forte migração interna, com expansão rápida das periferias urbanas, déficit habitacional e pressão sobre serviços públicos. Outro ponto importante é entender por que o milagre acabou. A economia brasileira estava muito dependente de financiamento externo e de importações essenciais, especialmente de petróleo e equipamentos. Com o choque do petróleo em 1973, quando o preço do petróleo disparou, o custo das importações aumentou e o modelo ficou mais vulnerável. O governo tentou manter o crescimento com novos empréstimos e investimentos, mas a dívida externa cresceu e a inflação voltou a pressionar. Em prova, a lógica é clara. O milagre foi crescimento rápido, mas sustentado por endividamento e por um modelo socialmente desigual, o que gerou crise na sequência. Agora, a redemocratização. Ela não acontece de um dia para o outro, é um processo gradual, com avanços e recuos, influenciado por disputas dentro do próprio regime, pela mobilização social e pela crise econômica. A partir do governo Geisel, em 1974, começa a chamada de extensão ou abertura lenta, gradual e segura. O regime buscava reduzir tensões e controlar a transição para evitar ruptura, mas encontrou resistência tanto da linha dura militar quanto de uma sociedade civil cada vez mais mobilizada. Vários fatores empurraram o país para a abertura. Um deles foi a deterioração econômica, endividamento, inflação, crescimento menor, depois, crise mais aguda no início dos anos 1980. Outro fator foi o desgaste político do autoritarismo, com denúncias de tortura, censura e desaparecimentos, e com a atuação crescente de entidades e movimentos da sociedade civil. Também ganha força o novo sindicalismo, especialmente nas greves do ABC Paulista no fim dos anos 1970, que colocam a questão social de volta ao centro da política e revelam a perda de capacidade do regime de controlar totalmente o mundo do trabalho. Um marco muito cobrado é a Lei da Anistia de 1979, já no governo Figueiredo, que permitiu o retorno de exilados e a reinserção política de perseguidos, embora tenha sido criticada por incluir perdão a agentes do Estado envolvidos em crimes da repressão. Outro marco é a reorganização partidária. O bipartidarismo imposto pelo regime, com Arena e MDB, foi substituído por um sistema pluripartidário, ampliando o espaço institucional para a oposição e para novas lideranças. No início dos anos 1980, a campanha das diretas já se torna o grande símbolo da redemocratização. Ela mobilizou multidões em todo o país e defendia eleições diretas para presidente. A emenda que propunha as diretas, associada a Dante de Oliveira, não foi aprovada no Congresso, mas a pressão popular enfraqueceu ainda mais o regime e acelerou o fim do ciclo autoritário. O desfecho institucional foi a eleição indireta de Tancredo Neves em 1985, pelo Colégio Eleitoral, representando uma articulação ampla de oposição. Com a morte de Tancredo antes da posse, José Sarney assumiu e conduziu o início do período civil pós-ditadura. A consolidação da redemocratização passa pela Constituição de 1988, que restabelece liberdades democráticas, amplia direitos civis, sociais e políticos, fortalece garantias individuais,
reorganiza instituições e define novas bases para participação e controle social. Em 1989, ocorrem as primeiras eleições diretas para presidente após a ditadura, fechando simbolicamente a transição. Para a prova, guarde a estrutura. O milagre econômico foi crescimento acelerado com investimento estatal e dívida, mas com arroxo salarial e concentração de renda, entrando em crise após choques externos e vulnerabilidades internas. A redemocratização foi uma transição negociada e gradual, pressionada por crise econômica e mobilização social, marcada por anistia, reorganização partidária, diretas já, eleição indireta em 1985 e Constituição de 1988. Agora vamos estudar um tema fundamental para entender o fim do regime militar e o processo de redemocratização: os movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980 e a campanha pelas eleições diretas. Esse conteúdo é muito cobrado em provas, pois mostra como a sociedade civil se organizou para retomar a democracia no Brasil. Vamos começar pelos movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980. Durante o regime militar, especialmente no período mais repressivo, havia forte controle político e limitação das liberdades. No entanto, a partir da década de 1970, começaram a surgir movimentos sociais organizados que passaram a questionar o regime. Esses movimentos foram fundamentais para enfraquecer o governo militar e pressionar pela abertura política. Um dos grupos mais atuantes foram os estudantes. O movimento estudantil teve papel importante na resistência ao regime, organizando manifestações, debates e mobilizações em defesa da democracia. Mesmo com repressão, os estudantes continuaram sendo um dos principais focos de contestação política. Outro grupo fundamental foi o dos operários. A partir do final da década de 1970, ocorreram grandes greves operárias, especialmente na região do ABC paulista. Essas greves reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento salarial e também maior liberdade política. O movimento sindical se fortaleceu e passou a ter papel importante na luta por mudanças. Além disso, outros setores da sociedade também se mobilizaram. Intelectuais, artistas, jornalistas, religiosos e profissionais liberais passaram a criticar o regime e defender a redemocratização. A Igreja Católica, por meio de setores ligados à teologia da libertação, também teve atuação importante na defesa dos direitos humanos. Outro ponto relevante foi o surgimento de novos movimentos sociais, como os movimentos por moradia, por direitos das mulheres e por igualdade racial. Esses movimentos ampliaram a participação política e trouxeram novas demandas para a sociedade brasileira. Agora vamos falar sobre a campanha pelas eleições diretas. No início da década de 1980, a pressão por mudanças políticas se intensificou. A principal reivindicação da população passou a ser o direito de escolher diretamente o presidente da República. Até então, as eleições presidenciais eram indiretas, realizadas por um colégio eleitoral. Em 1984, surgiu o movimento conhecido como Diretas Já. Esse movimento mobilizou milhões de pessoas em todo o país, com grandes manifestações em diversas cidades. Políticos, artistas, intelectuais e a população em geral participaram dessas mobilizações. O objetivo era aprovar uma emenda constitucional que permitisse eleições diretas para presidente. Apesar da grande mobilização popular, a emenda não foi aprovada no Congresso. No entanto, o movimento teve grande impacto político e simbólico. Ele demonstrou a força da sociedade civil e acelerou o processo de redemocratização. Em 1985, ocorreu a eleição indireta de um presidente civil, marcando o fim do regime militar. Posteriormente, em 1988, foi promulgada a nova Constituição, consolidando a democracia no Brasil. Portanto, os movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980 foram fundamentais para o fim do regime militar e para a construção da democracia. A campanha pelas diretas já simboliza esse momento de mobilização popular e luta por direitos. Compreender esse processo é essencial para sua prova. Agora vamos estudar dois temas centrais do Brasil republicano recente: a Constituição de 1988 e o Brasil pós-1985, analisando economia, sociedade, política e cultura. Esse conteúdo cai muito em prova por exigir visão de processo histórico e compreensão de marcos institucionais.
A Constituição de 1988 nasce no contexto de saída da ditadura militar e de reconstrução democrática. Depois de 1985, com o fim do regime autoritário, o país precisava restabelecer direitos, reorganizar instituições e criar garantias contra novas rupturas. Por isso, a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã, porque ampliou direitos e fortaleceu mecanismos de participação e controle do poder. Do ponto de vista político-institucional, ela reafirmou a democracia representativa, com eleições periódicas, pluralismo partidário, liberdades civis e proteção de direitos fundamentais. Reforçou a separação de poderes e criou instrumentos para limitar abusos, como ações de controle de constitucionalidade mais acessíveis e a valorização do judiciário como guardião da Constituição. Também fortaleceu o Ministério Público, ampliando sua autonomia e seu papel na defesa da ordem jurídica, do patrimônio público e de interesses coletivos, o que é muito cobrado em prova como mudança estrutural do pós-1988. No tema do federalismo, a Constituição aumentou a autonomia de estados e municípios, com competências próprias e participação em receitas, reconhecendo o município como ente federativo. Isso impactou políticas públicas, porque saúde, educação e assistência passaram a depender muito de coordenação entre União, estados e municípios. Na área social, a Constituição ampliou o catálogo de direitos e criou a base da Seguridade Social, formada por saúde, previdência e assistência social. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi constitucionalizado com princípios como universalidade e integralidade, mudando a lógica anterior que era mais restrita e fragmentada. A assistência social foi afirmada como direito, não como favor, e depois seria organizada por leis específicas. Em educação, a Constituição reforçou o dever do Estado, estabeleceu diretrizes e ampliou a ideia de acesso como direito, além de prever vinculações e regras para financiamento. Também reconheceu direitos de grupos historicamente marginalizados, como os povos indígenas, com proteção de suas terras e culturas, e avançou na proteção do meio ambiente como direito de todos e dever do poder público, tema que aparece muito quando a prova cruza cidadania e políticas públicas. Ao mesmo tempo, a Constituição de 1988 também trouxe desafios. A ampliação de direitos e políticas públicas aumentou responsabilidades do Estado e exigiu capacidade de financiamento e gestão. Por isso, muitas questões pedem que você entenda a Constituição como marco de direitos, mas também como ponto de partida de disputa sobre implementação, orçamento e reformas. Agora, o Brasil pós-1985 deve ser entendido como um período de democratização política contínua, mas com fortes instabilidades econômicas e grande transformação social e cultural. Na economia, o grande problema inicial foi a crise herdada dos anos 1980, com dívida, baixo crescimento e hiperinflação. No governo Sarney, houve tentativas de controlar preços e inflação com planos econômicos, como o Plano Cruzado, mas a inflação voltou e a instabilidade permaneceu. Esse período é cobrado como fase de transição democrática com fragilidade econômica, o que afetava consumo, salários e vida cotidiana. Nos anos 1990, com Collor, aparece um programa de abertura econômica, combate à inflação e reformas, mas o governo é interrompido pelo impeachment em 1992, um marco importante porque mostra funcionamento das instituições democráticas e mobilização social. Com Itamar Franco, o Plano Real é lançado, em 1994, estabiliza a moeda e reduz drasticamente a inflação. Em prova, o Plano Real é um divisor. Ele reorganiza a economia, muda padrões de consumo, fortalece previsibilidade e cria condições para novas políticas públicas. No governo FHC, a estabilidade é mantida com reformas, privatizações e reorganização do Estado, em um contexto de globalização e crises internacionais que também afetaram o Brasil. Nos anos 2000, com Lula, o país combina estabilidade macroeconômica com políticas de inclusão social e expansão do consumo, com destaque para programas de transferência de renda e ampliação do crédito, além de crescimento do emprego formal em parte do período. A partir de 2011, com Dilma, o país enfrenta desaceleração e depois crise mais profunda, com conflitos políticos intensos que culminam no impeachment em 2016. Depois, no governo Temer, surgem reformas e ajuste fiscal. No governo Bolsonaro,
A polarização política se intensifica e a pandemia de Covid-19 se torna o grande evento social e econômico do período, com impactos em saúde, trabalho e desigualdade. A partir de 2023, o país entra em nova fase política com retorno de Lula, mas permanece em ambiente de forte disputa e necessidade de recomposição institucional. Do ponto de vista social, o pós-1985 é marcado por urbanização consolidada, expansão do acesso à educação e maior visibilidade de movimentos sociais, como o movimento negro, feminista, indígena, sindical e de moradia, além do crescimento das ONGs e de pautas de direitos humanos. Ao mesmo tempo, persistem problemas estruturais, desigualdade de renda, violência urbana, precariedade habitacional e déficits históricos de saneamento e infraestrutura em muitas regiões. Em prova, é comum aparecer a ideia de que a democracia ampliou direitos e participação, mas o país manteve fortes desigualdades, criando tensões permanentes na vida política. Na cultura, o período pós-1985 tem pluralização e massificação. A redemocratização amplia a liberdade de expressão, cresce a indústria cultural e o debate público, e depois a internet e as redes sociais mudam completamente a circulação de informação, aumentando participação, mas também ampliando conflitos e desinformação. A cultura urbana se diversifica, surgem novos movimentos musicais e artísticos, o cinema retoma força em ciclos, e temas como identidade, desigualdade e memória da ditadura entram com mais frequência na produção cultural e no debate social. Para fechar, a lógica de prova é: a Constituição de 1988 é o marco da democracia e dos direitos, com fortalecimento institucional, seguridade social e ampliação de cidadania. E o Brasil pós-1985 é uma trajetória de consolidação democrática com ciclos econômicos, reformas, crises políticas e grande transformação social e cultural, marcada por avanços em direitos e participação, mas também por desigualdades persistentes e polarização em diferentes momentos. Chegamos ao final de mais uma aula da nossa preparação em História do Brasil para o concurso da SFEX. Se você acompanhou até aqui, isso mostra que você está comprometido com a sua aprovação. Lembre-se de que o conhecimento que você está construindo agora é o que vai te dar segurança na hora da prova. Não é sobre estudar tudo de uma vez, mas sobre estudar com constância, revisar e evoluir todos os dias. A jornada do concurso não é fácil, mas ela é totalmente possível para quem mantém foco, disciplina e estratégia. Continue firme, siga a sequência das aulas, revise os conteúdos e pratique com questões. Esse é o caminho mais seguro para chegar à aprovação. Nós da Astra Educa estamos aqui para te acompanhar em cada etapa dessa caminhada. Te desejo muita força, consistência e confiança. Boa sorte na sua prova, você está mais perto do que imagina.